balanço do fim do ano do SIS não é apenas um relatório burocrático, é um aviso preventivo. Mas o que vocês precisam entender é o seguinte: o SIS resolveu finalmente fazer algo que deveria ser rotina, que é cumprir a sua própria função. Não é nada revolucionário, gente, nem nada autoritário, é apenas a aplicação da lei. Se vocês prestarem atenção em tudo que a gente falou até agora, vocês vão entender de forma fria, tá? Porque eu sei que pensar de olhar, observar isso de forma sentimental, olhar pelo olhar imigrante e pelo olhar de estou tentando o meu melhor para poder viver legalmente nos Estados Unidos, obviamente, quando você olha dessa forma, você vai pensar mais emotivamente. Mas se você pensar de forma racional, em tudo que a gente estava falando, você vai entender que é preciso tomar uma atitude. Depois de anos em que o sistema virou self-service migratório, né, e virou self-service para advogados e uma facção criminosa que estava fazendo dessas pessoas escravas para poder entrar nos Estados Unidos, né, e virou o balanço de fim de ano ficou óbvio que tem que fazer, né, fiscalizar a fraude, percebeu que as fraudes existem, que tem muitas brechas que estão sendo exploradas e as pessoas também estão sendo exploradas. Muitas das pessoas que estão sendo levadas, tiradas dos Estados Unidos, tá na verdade estancando uma sangria da vida delas. Muitas pessoas entram no alcoolismo aqui nos Estados Unidos justamente por causa disso, porque elas vivem sendo tão exploradas que elas não conseguem vislumbrar uma visão de futuro. Carla, eles não conseguem olhar para o futuro e ver nem a possibilidade de resolver o problema delas, porque elas passam 5 anos pagando advogado de imigração, vivendo num quarto, não só trabalhando sobre emprego, mas trabalhando numa vida de merda e continuando pagando os próprios coiotes. Então, o que resta dessas pessoas a não ser beber? É mesmo, vira um círculo vicioso, né? Então, por isso que a pessoa vira um refém, né? E é muito difícil mesmo, muita dificuldade, né? Então a pessoa precisa prosperar, precisa perseverar muito, né? Então, no final das contas, é difícil, é uma coisa difícil, né? Muito difícil, sabe? Se só em Minnesota eles conseguiram encontrar 275 processos suspeitos em poucos dias, né, o que levanta a pergunta: se em uma região limitada já apareceu isso tudo lá, imagina nos Estados Unidos inteiro, né? Então, é óbvio que o que Nova York está passando com relação aos somalis, o que está passando em relação ao Estado Islâmico, quantos de fraude teve com a questão dos food stamps. Os Estados Unidos está passando por um processo em que as pessoas estão vindo para cá, as fraudes estão vindo dos imigrantes. As fraudes que estão acontecendo, a maior fraude do que está acontecendo nos Estados Unidos não é feita pelo americano, é feita por imigrantes que se tornam americanos e viram americanos e começa a fraude com outros. E isso é grave, e as pessoas têm que prestar atenção exatamente nisso, né? Eu sei que choca, mas no fim o recado é simples e indigesto para quem vive só de slogan, né? A imigração legal continua sendo bem-vinda, né? Mas a fraude, mentira, abuso do sistema não pode. Isso não pode, né? Isso não é ódio nem perseguição, ou fascismo, como muitas pessoas tentam fazer. É só o governo lembrando que fronteira existe, que regra existe e que a consciência também precisa existir, né? E é importante que as pessoas prestem atenção nisso para que entenda que o processo é absolutamente necessário, né, Carla? Você sabe que eu acho que principalmente nesse governo do Trump, tem muita gente contrariada, né? E aí, esses dias foi descoberto sabe como uma célula terrorista, aquelas células que ficam adormecidas? Sim. E diz que tinha até chinesa no meio, viu? Mas eles estavam organizando, planejando, sabe o quê? Tipo um ataque de bomba em lugar de aglomeração, assim como em Huntington Beach, sabia? Eles pegaram, se eu não me engano, quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, acho que foi uma ação do próprio Donald Trump em Downtown LA, eles pegaram uma espécie de fábrica abandonada, mas não é abandonada, né? Uma fábrica desativada, em que um grupo de chineses já tinham alugado lá e estava com um monte de produtos químicos para fabricar realmente uma bomba. Aí eles desmantelaram aquele grupo na época. Eu tinha lido isso no noticiário